Bom, você já assistiu 4 mensagens que creio por serem bíblicas, falaram no seu coração, na sua vida. E vamos agora para a última, a 5ª mensagem. E eu quero que você guarde no seu coração esta palavra que vamos agora transmiti-la. E que você pratique tudo quanto você viu. E tudo quanto você vai agora ver e ouvir. A sua vida pode ser totalmente nova a partir da prática. E saiba que o fraco pode chegar ao topo da sua vida. Deus te abençoe. Muito bem, já estou aqui com a minha Bíblia aberta e quero meditar então nesta palavra na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler os versículos 32 a 34. Diz-nos assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Palavra de Deus. Eu quero meditar com você então sobre o tema fracos que alcançam o topo. Fracos que alcançam o topo. O desejo de cada ser humano, de cada um de nós, é chegar ao topo das nossas vidas. Com Deus, o topo é o lugar onde Ele marcou. Muitas pessoas na sua vida secular, pessoas que ainda não conhecem a Deus, marcam o topo como o seu primeiro milhão, como a sua casa, sua mansão, seu carro, aquela pessoa que ele quer se casar ou ela quer se casar. E o topo é alcançar coisas como estas: a diretoria de uma empresa, a gerência de algum lugar, de um banco, etc. Mas o topo para o cristão é aquele lugar onde Deus marcou para ele chegar. É aquilo que Deus prometeu que faria dele um pastor, um missionário, uma missionária, mesmo bênçãos e promessas materiais. Então, o topo para essas pessoas é chegar lá, alcançar aquilo. Mas muitos no nosso meio ficam reclamando, dizendo-se fracos. Eu não consigo. É promessa de Deus, mas não dá. É a palavra que diz, mas eu não tenho forças para chegar lá. Sim, eu me lembro, Deus já confirmou através de tantas pessoas, mas eu não consigo, eu não sei, eu não tenho forças, eu não sei chegar. E assim muitos de nós justificamos na nossa pouca força o não chegar ao topo que nós gostaríamos de chegar. Topo é aquele lugar onde você, chegando, se sentirá realizado. Olha, eu coloquei uma mensagem no Facebook e sei que foi o Espírito de Deus que me revelou, que diz assim: a impossibilidade dos fracos só existe, na verdade, por rejeitarem a mensagem do Deus dos impossíveis. Entende isso? Muitos de nós dizemos ser impossível alcançar tal coisa, tal topo, porque nós rejeitamos a mensagem do Deus dos impossíveis. A palavra vai dizer para você que se acha fraco, que você pode chegar ao topo. A palavra vai revelar que são os fracos que alcançam o topo. Você não vai ver na Bíblia pessoas fortes alcançando coisas excelentes e grandes, mas você vai ver os fracos alcançando. Como quando nós lemos a palavra e o autor diz: que direi mais?
Certamente me faltará tempo de falar de Gideão, Jefté, Baraque, Sansão, Davi. Observe essas pessoas. Gideão, ele disse para Deus, quando Deus o chamou e o convocou, ele disse: Senhor, eu sou o mais fraco, a minha família é a menor. E Deus disse: Gideão, vai nessa tua força e eu serei contigo. E Gideão novamente está questionando com Deus, porque ele se sente fraco, porque ele se sente o menor. E Deus não argumenta isso com Gideão no texto. Você vai ver no capítulo 6 de Juízes que Deus, ele vai continuar falando a mesma coisa: vai nessa tua força e eu serei contigo. Como entender isso na aplicação da palavra? Olha, a força de Gideão, para ele, era fraca. Então vamos fazer aqui uma conjectura. Se Gideão tivesse da força de 100% que ele poderia ter, 5% só, sabe o que Deus estava dizendo a ele? Gideão, você tem só 5% de força? Vá nessa tua força. Você se acha fraco, Gideão, mas dá para você usar na sua fraqueza tudo que você tem de resistência? Vá nessa tua força e eu serei contigo. Entenda, meu querido, você consegue orar só 10 minutos? Ore 10 minutos e o Senhor será contigo. Você consegue dos 10 passos que tem que dar no sentido da nova história da sua vida, só dar 2 passos? Dê os seus 2 passos e o Senhor será contigo. Você consegue ir na igreja só 2 vezes por semana? Vá as 2 vezes e o Senhor será contigo. Você tem que gastar a pouca força que você acha que tem. O caso de Gideão, ele entendeu. Vai para a batalha e vence a batalha. Mesmo com poucos homens, com 300 ele vence 120 mil adversários. Por quê? Porque ele aprendeu que tem que usar o que você tem. Ainda que seja pouco, você tem que usar. Você tem que colocar isso na ativa. Entenda, Deus abre o Mar Vermelho, mas você tem que ir até a praia do Mar Vermelho. Enquanto você não chegar na praia, o mar não se abrirá. Deus só vai agir quando você fizer a sua parte. O que você consegue fazer, ainda que seja 1% de força, aprenda a usá-la. Foi assim que da fraqueza tiraram força. Fizeram o que era parte deles fazer. Jefté, Baraque e outros tantos. E Davi nos dá uma lição maravilhosa, porque Davi era o menor da casa. Davi não tinha condições em sua força de matar um leão, de matar um urso, de vencer Golias, de vencer 10 milhares de inimigos, de vencer quase todos os inimigos da terra depois como rei. Ele em si não tinha condição. Mas Davi resolveu usar a força que ele tinha, a pouca força que ele tinha. E eu quero te dizer que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:8, que Deus coloca, que Jesus coloca uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. E ele explica por quê. Porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. O segredo para você vencer a sua história, para vencer os seus desafios e chegar no topo, mesmo sendo fraco, é não negar a palavra de Deus. É guardar essa palavra. É viver essa palavra com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E não negar o nome do Senhor. O segredo para o fraco vencer, então, é ser verdadeiramente de Deus. É viver uma vida longe do pecado. É viver uma vida longe das murmurações, das prostituições, das coisas que a nossa consciência já nos diz que é errado, das coisas que a palavra diz que é errado. Davi disse no Salmo 119:11, tão conhecido:
Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra tem que ser para viver uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando é que o fraco se torna forte? Quando ele alegra a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, quando é que nós alegramos a Deus? Quando negamos a nós mesmos, quando passamos a atender a sua vontade, quando lemos a sua palavra com o coração voluntário, com o coração aquecido pelo desejo de conhecer as suas verdades. Como que eu alegro a Deus? Eu alegro ao Senhor quando decido viver no caminho dele, na vontade dele. Amo a ele de verdade. Por isso 14:23 de João diz, Jesus falando, quem me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Então, quando eu alegro a Deus, guardo a sua palavra, não nego o seu nome, Deus vem morar dentro de mim. E o Espírito que Jesus Cristo, em João, no capítulo 20, soprou sobre os discípulos, depois de ter sido ressuscitado, vem para mim. É o Espírito que me regenera, que me faz discípulo do Senhor. Ei, você está se sentindo fraco? Sem força para lutar? Sem força para vencer? Faça o que você sabe que já consegue fazer hoje. Vá hoje para a igreja. Você consegue. Comece hoje um propósito de jejum. Pastor Lindomar, eu só consigo jejuar até 9 horas. Jejue até 9 horas, essa é a sua força? Vá até 9 horas da manhã então. Levante mais cedo um pouco. Vá, execute. Quando Davi enfrenta Golias, ele nos ensina coisas tremendas. O fraco Davi era forte porque confiava em Deus. Em si mesmo, Davi jamais poderia vencer Golias. Alguns estudiosos estimam que Golias pesava 500 quilos. A armadura de Golias era mais pesada que Davi, ou quase mais pesada. Mas Davi vai enfrentar aquele Golias. Davi não está crendo na sua força, mas na força de Deus. Porque ele estava enfrentando alguém que afrontava Deus. Quando você está para baixo, quando você está triste, quando você está querendo desistir, Satanás está afrontando a Deus com essa sua situação de vida. Reanima agora. Levanta a tua vida agora. Comece a usar o que você tem. Comece a usar a sua pouca força, e o Senhor será contigo. Sabe o que Davi me ensina? Quando ele, com 1,70 m aproximadamente, enfrenta Golias com 2,90 m, 3 metros, 3,10 m no máximo. Um vencedor, um guerreiro. Sabe o que Davi me ensina? Primeiro, que as impossibilidades com Deus se tornam possíveis. Era impossível Davi vencer aquele Golias humanamente falando, mas ele estava no nome do Senhor. Ele guardava a palavra. Ele era o poeta de Israel, o compositor dos céus, o adorador do Senhor. Ele era alguém que estava com Deus, e ele sabia que podia então encarar as impossibilidades. Deus é que torna os impossíveis possível, querido. Não é você. Quem torna o impossível possível é Deus. Mas quando você reage e encara os impossíveis, Deus começa a agir na sua vida. Davi ensina também que é impossível um Deus morto vencer o Deus vivo. Davi, ele serviu o Deus vivo. Golias, o Deus morto. Deus morto não vence, Deus vivo é que vence. Teu Deus é vivo? Teu Deus está na sua alma? Então você já está meio caminho andado da sua vitória. Ensina também, não é o poder de Golias, é o poder de Deus que faz a diferença. Entenda, Davi em si não podia vencer o leão, mas não era o poder de leão, era o poder de Davi. Quando em Deus levantasse na força de Deus, pudesse encarar o leão.
Era o poder de Deus na vida de Davi e não o poder do urso. Era o poder de Deus na vida de Davi e não o poder de Golias. Entenda, os impossíveis se vencem no poder de Deus. Não interessa se o seu impossível é tão forte e tão grande. Interessa que o teu Deus é tão forte e tão grande que pode lhe dar poder para vencer os desafios. Principalmente o nosso maior inimigo, querido. O nosso maior inimigo, querido, é vencer a nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque muitas vezes somos predispostos às festas e indispostos à casa de Deus. Muitas vezes somos predispostos ao esporte e indispostos a uma vigília, a buscar a Deus. Às vezes nós damos desculpas para as nossas fraquezas e começamos a falar de nós mesmos. Não, eu já descobri que eu não nasci para vencer, que eu não nasci para triunfar, eu tenho dó de mim mesmo, tudo na minha vida deu zebra, deu errado, não funciona. Pare com isso. Pare com esse cântico de morte, esse cântico velho. Reaja agora em nome de Jesus. Da fraqueza tiraram forças e venceram poderosos, se tornando mais poderosos que eles. Da fraqueza tire força agora. Davi estava encarando Golias com esse conhecimento. E ele nos ensina mais. Não é o que Golias diz, é o que Deus diz para mim. Olha, não é o que as pessoas dizem para você, é o que Deus diz para você. E se você na fraqueza, mesmo sendo fraco, guardar a palavra, não negar o nome do teu Deus, Ele coloca uma porta aberta diante de ti. Ele te dá força. Ele será contigo. Entenda uma coisa também. Davi enfrentou Golias sozinho. Desceu ao vale sozinho. Mas entenda, tem batalhas que é para você vencer sozinho. Não é o seu pastor que vai te ajudar, não será a sua pastora, não será aquele homem, aquela mulher de Deus que você conhece, não será o seu pai, sua mãe, seu parente, seu amigo. Essa luta é sua. Essa batalha é você que tem que enfrentá-la. Davi desceu ao vale. Davi desceu e foi no vale que ele pegou as 5 pedras. Entenda, vale que descemos só é o lugar de alcançar as armas de Deus. É no vale que você se fortalece. É no vale que você alcança o que é preciso para vencer os seus desafios. Quando Davi sai daquele vale e sobe ao lugar de Golias, Davi já está armado. Seus vales é para levar você ao clamor, à humilhação diante de Deus. Seus vales é para você acordar e encarar a você mesmo, encarar os seus erros, encarar aquilo que você tem feito que é errado e colocar a sua vida em ordem e levantar e seguir para enfrentar Golias. Suas batalhas a sós que Deus escolheu para você é para você vencer assim. Davi então vai e enfrenta Golias. Golias cai de bruços, cai de frente. Davi agora pega a espada do próprio Golias, que está ali meio que atordoado, mas ainda vivo, e agora corta a sua cabeça e expõe o troféu de vitória, porque agora o Golias está morto, o gigante está morto. Escolha de maneira agora inteligente destruir o seu inimigo, que não é um homem, não é uma mulher. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores da maldade nesse mundo tenebroso. Escolha vencer o inimigo, não deixa ele só atordoado não. Essas pessoas que estão sempre indo e vindo, um dia estão felizes, outros tristes. Um dia quer vencer, outro quer desistir, porque o inimigo ainda está vivo. Pegue a espada e corte o inimigo. Tua espada hoje é a palavra de Deus. Corte todo o vínculo que você tenha com o inimigo. Corte todo o vínculo que você tenha com a mentira. Corte em nome de Jesus. Corte a cabeça do inimigo. Ele só tem êxito quando você está fora de Deus. Entra na presença de Deus, debaixo da mão do Senhor,
Entra no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente tu vai poder descansar. Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido quando você estiver no esconderijo do Altíssimo. Você é fraco, mas pode vencer. Você é fraco, mas pode chegar ao topo, sim. Você é fraco e a sua história de fracasso é por causa dessa fraqueza. Sua de sucesso, a partir de hoje, vai ser por causa da sua fraqueza, porque você vai usar o que tem. Ainda que seja 5%, você vai usar do que tem e agora vai reagir. E o Senhor, Ele será contigo por onde quer que andares. Da fraqueza tiraram forças. Sabe o que Paulo nos ensina? Paulo, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Estou encerrando essa palavra e quero que você medite nisto. Paulo tinha uma íntima comunhão com Deus. Depois de Jesus, Paulo foi o melhor cristão que você possa imaginar. O maior evangelista, o melhor dos apóstolos. E aí vai. E Paulo orou a Deus: Senhor, eu tenho um espinho na carne, e eu quero que o Senhor tire de mim esse espinho. Senhor, eu tenho um espinho na carne, e não quero que ele continue aqui. É como um mensageiro de Satanás para me esbofetear, Senhor. E Jesus disse: eu não vou tirar o espinho da sua carne, Paulo. Primeira vez. Paulo ora a segunda vez. Jesus diz: eu não vou tirar, Paulo. Paulo ora a terceira vez. E Jesus diz: eu não vou tirar esse espinho, Paulo. Sabe por quê? Jesus disse: Paulo, o meu poder, o poder que a mim pertence, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo começa a comemorar mesmo com espinho na carne. Esse espinho fazia de Paulo um fraco. Sentir na pele a sua fraqueza. Mas Paulo entende e diz assim: agora eu vou me alegrar, porque quando sou fraco eu descobri que é aí que sou forte. Eu descobri que quando eu sou fraco, quando eu sou totalmente dependente de Deus, a força dele vem sobre mim e eu venço. Por isso eu vou me gloriar na minha fraqueza. Entenda isso. A vida de um cristão poderá sempre ser uma vida de vitória, embora haja na vida do cristão as cavernas, os desertos, os vales, as angústias, a solidão. Davi disse que a cama dele, no Salmo 6, nadava nas lágrimas que ele derramava do seu rosto. O cristão tem dor, tem luta, tem dificuldade. Mas podemos ser, como Jesus disse em 4,13, mais do que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos, sim, podemos, mesmo nas fraquezas e por causa delas, quando olharmos para o Senhor e vivermos segundo a sua palavra. Entendeu isto? Então, o fraco pode chegar no topo. É o fraco que chega no topo, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Você está enquadrado nessa vontade de Deus. Usar a sua fraqueza, usar você que não é, para fazer ser e confundir os sábios deste mundo. Receba essa palavra. Mude a sua história usando a sua fraqueza, mas use tudo que você tem, e assim o Senhor será contigo por onde quer que andares. Tornaram-se poderosos, venceram reinos. Por quê? Porque da fraqueza tiraram forças. Quer vencer? Da fraqueza tire força. Onde está essa força? No poder do Senhor. Davi, ainda que agora já era rei, disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Vá em frente. Vá, marche. O mar está à sua frente. Vá em frente. Vença Golias. Vá em frente. Rejeite toda e qualquer possibilidade de fracasso, e o Senhor será contigo, sendo dependente dele. Quero orar por você.
e clamar aos céus, que a força de Deus venha sobre você e que você seja mais do que vencedor. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, que deu força a Davi para vencer o leão, o urso, para vencer Golias, para vencer 10 milhares. Ó Santo Rei da Glória, que deu força a Paulo para vencer tantas lutas que enfrentou. Ó Deus, que fez com que Baraque vencesse a batalha, que fez com que Sansão, que na verdade quando estava fraco, com seu cabelo cortado, com seus olhos agora furados e sem forças, foi que venceu os seus inimigos. O Senhor que dá força ao cansado, que fortalece o fraco, que dá vigor. Visite esta pessoa agora, Senhor, que talvez tenha até agora há pouco se convencido do seu destino, da sua vida de inglória. Visite esta pessoa e que ela esteja convencida que a partir de agora ela vai vencer, porque vai usar o que